Ópera apresenta Expogestão. Boa tarde a todos. Que evento imenso, gente. Queria agradecer aos organizadores pelo convite. É uma experiência única poder falar para uma plateia tão grande. Eu tenho 30 minutos, eu vou tentar nesses 30 minutos compartilhar com os senhores e as senhoras como que eu vejo a crise econômica que nós estamos passando hoje, qual foi a historinha, o caminho, a narrativa que nos colocou nessa situação. Se nós fizermos algumas contas simples, provavelmente essa crise econômica é a maior perda de PIB per capita que o país teve nos últimos 120 anos. Então, nós não estamos falando de uma crise qualquer, nós estamos falando de uma depressão muito profunda da economia brasileira, que uma parte grande dela já veio. É um problema real. E esse problema, essa crise, ela tem uma estatística, um númerozinho, que condensa a natureza dos problemas da crise. E a minha fala vai rondar uma parte grande dela em torno desse número. O que é? Nós temos uma dívida do governo de alguma coisa próxima de 70% do PIB. Provavelmente essa dívida vai atingir 80% ou 85% até o final de 2018. E aí está o nó. Qual é o nó? O nó é uma sociedade que não consegue administrar o seu conflito distributivo de forma civilizada, o que significa uma sociedade que, por meio do processo político, não consegue estabelecer atribuições ao Estado, nem bases tributárias ao Estado, que faça com que esse Estado consiga arrecadar recursos suficientes para pagar suas contas. Então, o número que a gente está olhando é a relação dívida-PIB. Esse número é uma razão. Toda razão tem um numerador e o denominador. E a gente vai ficar uns 10 minutos, 15 minutos estudando essa razão. No numerador, a gente tem a dívida. No denominador, a gente tem o produto, a economia brasileira como um todo. No numerador, a dívida, ela resulta da subtração de despesa menos receita. Então, no numerador, a gente tem despesa menos receita, no denominador, a gente tem a economia brasileira. Vamos começar a discutir o lado da despesa. Como que a gente chegou nesse problema? Deixa eu dizer um pouquinho só, antes de discutir esse problema, vamos dizer qual o tamanho do problema. Uma dívida, 70% do PIB, ela cresce. Se ela não parar de crescer, significa que o Estado está insolvente, algum problema muito grave ocorrerá pela frente. Qual o tamanho do problema? Se nós pegarmos nos últimos 6 meses, essa dívida, nos últimos 6 anos, nos últimos 10 anos, na última década, tipicamente o setor público paga, em termos de juros reais para essa dívida, alguma coisa como 6%. Mas a gente está falando da dívida, o indicador que eu estou olhando é dívida sobre o PIB. O PIB cresce em condições normais, digamos 2. Então, o numerador cresce a 6, o denominador cresce a 2, a razão cresce a 6 menos 2, cresce a 4. 4 sobre 70, mais ou menos, dá 28. 28, não é 28, é 2,8. O que é 2,8, gente? 2,8% do PIB é mais ou menos a poupança que o setor público tem que fazer, de receita menos gastos, a poupança que ele tem que fazer para que a dívida não cresça. Ou seja, se o governo tiver uma poupança de 2,8, a dívida vai crescer somente à velocidade da economia e, portanto, a razão, que é a dívida sobre a economia, sobre o PIB, vai ficar parada. Então, a poupança que o setor público tem para fazer com que a dívida não cresça, dívida com proporção do PIB, necessária é 2,8. 3. Esse ano, a gente não vai ter essa poupança, a gente vai ter o contrário da poupança. Esse ano nós vamos ter um déficit. Na minha conta, se eu considerar só receitas normais, os economistas chamam de receitas recorrentes, é um déficit de 3.
3 de déficit, a gente precisa de uma poupança de 3, a gente tem um buraco fiscal de 6% do PIB, o PIB é uns 6 trilhões, 6 vezes 6 dá 360 bilhões. Então, o buraco fiscal é 360 bilhões, uma parte grande desse buraco fiscal, porque a economia está em recessão, na recessão a receita cai. Sendo muito otimista, um buraco fiscal de 200 bilhões. Eu estou com Cláudio, que me antecedeu, buraco fiscal provavelmente alguma coisa em torno de 300 bilhões, mas existe uma incerteza com relação a esse buraco fiscal, porque uma componente dele vem da depressão, vem do ciclo econômico. Quando as coisas se normalizarem, o buraco fiscal deve se reduzir. De qualquer forma, a gente tem esse buraco fiscal. Vocês podem perguntar, mas Samuel, por que a gente está discutindo isso hoje? Por que a gente não discutiu isso há 10 anos atrás? E essa pergunta é pertinente, porque quando a gente olha naquele numerador, gasto menos tributação, que é o que vai dar de dívida, o gasto ele vem crescendo como proporção do PIB há 25 anos. Se nós olharmos assim, quanto que era o gasto não financeiro da União, descontando então pagamentos de juros, o gasto normal, lá em 92, 93, esse negócio era 11% do PIB. Cresceu para 20% do PIB nesses anos todos. Note, gente, era 11% do PIB, cresceu para 20%. Então, não é que ele cresceu muito mais do que o PIB, porque ele cresceu como proporção do PIB, de um PIB que cresceu muito. Tá? Se nós olharmos esse crescimento do gasto, ele está muito associado a linhas associadas a servidor público, aposentadoria, programas sociais em geral, ou seja, a natureza desse gasto, que cresce automaticamente alguma coisa como 25 bilhões por ano, é que é um gasto que cresce em função de legislação que o nosso próprio Congresso decidiu nos últimos 30 anos. Tá? Então, a gente decidiu uma série de leis, o Congresso Nacional, representando a sociedade, votou uma série de leis, em geral associadas ou servidor público, ou associado a um pacote imenso de programas sociais que foram instituídos para enfrentar um dos maiores problemas, talvez o maior problema da nossa sociedade, que é o problema da desigualdade e da pobreza, e esse gasto social cresce automaticamente. Tá? Então, a gente tem a questão do gasto. Mas vocês podem pegar, Samuel, você está dizendo que esse negócio cresce desde 92, 93. Por que deu problema agora? Para a gente entender por que deu problema agora, a gente tem que olhar o outro termo da razão. Né? Dívida sobre o PIB, a dívida é gasto menos tributação. A gente já discutiu um pouquinho o gasto, vamos discutir agora a tributação. Tributação, aconteceu o seguinte fenômeno. Houve uma janela de 12 anos entre 1999 e 2010, que ao longo desses 12 anos, a taxa de crescimento da receita normal do setor público foi o dobro da taxa de crescimento do produto. Tá? Então, durante esses 12 anos, o produto, a produção, o PIB, a economia cresceu a 3,4% ao ano. Ao longo deste mesmo período, a receita normal de impostos e tributos cresceu 6,8, 3,4, 6,8. Este excesso de crescimento da receita sobre o PIB, de certa forma, entorpeceu a sociedade, entorpeceu a todos nós, entorpeceu principalmente ao setor público brasileiro. O setor público brasileiro se acostumou a uma estrutura. Nós congelamos um setor público que só fica de pé com receita crescendo a 7% ao ano, receita real crescendo a 7% ao ano. O que ocorreu é que o normal no longo prazo não é que a receita cresça mais do que a economia. O normal no longo prazo é que a receita cresça à mesma velocidade da economia. A partir de 2011, nós passamos a ter um comportamento normal da receita. Isto foi ao longo do primeiro mandato da presidente Dilma. 4 anos de comportamento real, normal da receita, foi suficiente para que nós cavássemos um buraco fiscal grande. Esse buraco fiscal cresce todo ano em função daquelas regras, critérios de elegibilidade, uma série de programas, como eu falei, da parte do gasto. Ou seja, quando o problema apareceu, porque a receita deixou de ter um comportamento espetacular, em vez de nós tentarmos enfrentar politicamente o problema,
a decisão do governo da presidente Dilma, no primeiro mandato, foi tentar esconder o problema. Como que ela escondeu o problema? Utilizando diversos artifícios. O primeiro artifício foi tentar encontrar receitas não recorrentes. Ela começou a criar uma série de programas de refinanciamento de dívida, de refinanciamento de impostos. Você não pagou tal imposto, eu vou criar um refis e você paga um imposto sem multa. E aí, com isso, durante 2, 3 anos, ela conseguiu uma receita, às vezes 1% do PIB, às vezes 0,7% do PIB, de refis. O problema é que os refis, eles, uma hora, deixa de existir refis. E não só isso, como o refis tem um problema que ele corrói a base tributária futura, porque um monte de gente, um monte de empresários começam a pensar, não vou pagar imposto, vai ter um refis à frente. Então, esse foi o primeiro artifício. O segundo artifício que ela adotou foi contabilidade criativa, e o terceiro artifício foi uma série de pedaladas fiscais. Então, refis, contabilidade criativa, pedalada fiscal, fez com que nós, durante 4 anos, conseguíssemos varrer o problema para baixo do tapete. A gente passou a ter uma receita que crescia normalmente, uma estrutura de gasto que cresce muito além do PIB normalmente, e o problema fiscal foi sendo aberto. Essa é a situação que a gente está hoje. A gente está no meio de uma crise fiscal aguda. Bem, discutimos o numerador, falta discutir o denominador. O denominador tem o PIB. O PIB está com crescimento negativo há 2 anos, 3,8 negativo ano passado. Esse ano deve ser 3,8 novamente, alguma coisa por aí. Mas nós tivemos uma enorme desaceleração. Lembrar, no último biênio do presidente Lula, a economia cresceu em média uns 3,5% ao ano. Então, nós tivemos um crescimento em média de 3,5% ao ano no último biênio do presidente Lula, e hoje estamos nessa recessão imensa. Esse caminho ele tem 2 etapas, gente. Essas 2 etapas são completamente diferentes. A primeira etapa é a enorme desaceleração que houve de 2010 até o segundo trimestre de 2014, e essa etapa tem a seguinte característica: foi uma desaceleração da economia fortíssima, em que, ao longo de todo esse processo de desaceleração, a desaceleração da produção foi sempre mais intensa do que a desaceleração da demanda agregada. A demanda agregada, que é tudo que a gente absorve, ou na forma de consumo, ou na forma de investimento. Então, nesse primeiro período, nessa primeira etapa da nossa desaceleração, a economia desacelerou porque ela cada vez produzia menos. Houve uma perda contínua de produtividade ao longo desses anos todos. Nós tivemos uma desaceleração da produção, a demanda não desacelerava, ela desacelerava mais lentamente do que a produção, e essa desaceleração da produção, com uma demanda que desacelera mais lentamente, gerou uma pressão inflacionária contínua, e além de gerar uma pressão inflacionária contínua, gerou uma piora das nossas contas externas, porque a demanda continuava maior do que a produção, e aí a gente tinha que cada vez importar mais coisa. Então, isso explica por que a economia saiu de um crescimento de uns 3,5% no final do Lula, atingiu 0 no último ano do primeiro mandato da presidente Dilma, e apesar dessa enorme desaceleração, a gente chegou no final do mandato da presidente Dilma com inflação no teto da meta, apesar dos preços congelados, e um enorme déficit externo das nossas relações com o resto do mundo de mais de 100 bilhões de dólares. Isso aconteceu porque houve um enorme processo de desorganização da economia, e esse enorme processo de desorganização da economia é fruto do enorme intervencionismo estatal. Então, o que freou a economia brasileira foi uma mudança no regime de política econômica que o governo promoveu a partir de 2009. Na verdade, antes de 2008, já havia alguns sinais dessa nova agenda. Essa agenda de política econômica intervencionista foi chamada pelo próprio governo de nova matriz econômica, e a nova matriz econômica, com excesso de intervencionismo, produziu uma desorganização da produção que explica essa desaceleração da nossa economia promovida pela queda da taxa de crescimento da produtividade. O que é isso? Produção desorganizada. A partir do terceiro trimestre de 2014, a gente entra na segunda fase da grande desaceleração e agora depressão da economia brasileira, que foi uma forte redução da demanda.
O que aconteceu? As pessoas, os operadores de mercado, os empresários, os consumidores, cada vez mais começaram a se dar conta que nós estávamos vivendo e vivemos numa economia que tem um problema fiscal agudo, uma economia em que a política não consegue resolver o problema fiscal, a política não consegue determinar atribuições sobre o setor público e bases tributárias sobre o setor público, bases de receita para que as contas fechem. O problema nessa situação, gente, é que uma economia que o setor público não consegue se financiar de forma saudável é uma economia que é que nem um carro acelerando em direção ao muro. Uma hora vai dar um problema. Uma hora eu vou ter que ou aumentar a carga tributária pesadamente, ou eu vou ter que cortar gasto público pesadamente, ou eu vou ter que aceitar a inflação. Uma das três coisas vai acontecer, talvez aconteça uma combinação das três, a gente não sabe. O problema é que, num ambiente econômico, com essa espada de Damocles no pescoço, é impossível fazer um cálculo empresarial. É impossível calcular uma taxa interna de retorno de um fluxo de caixa. Na verdade, é impossível calcular o fluxo de caixa futuro. Eu não sei qual vai ser a tributação, eu não sei qual vai ser a estrutura de gastos, não sei qual vai ser a inflação, não sei qual vai ser o custo de capital. O que acontece é essa enorme incerteza que uma sociedade que vive numa situação que tem um setor público que não se financia de forma saudável, essa enorme incerteza produz uma contração brutal do investimento. O investimento, tomando como base 2013, no triênio 14, 15, 16, ele vai cair 25%. Tá? Este ano, a média do investimento contra 2013 vai ser 1/4 menor do que foi em 13. Então, essa brutal contração do investimento gerou uma queda de demanda. E aí iniciou-se o segundo processo, segunda fase da desaceleração da economia brasileira, em que sobrepõe-se a perda de produtividade, que continua, fruto dos efeitos ruins, do excesso de intervencionismo dos últimos 2 anos do governo Lula e de todos os anos do governo Dilma Rousseff, sobrepõe-se a queda da demanda agregada, que vem sobre a economia fruto do investimento ter despencado, 1/4 em 3 anos. Isso faz com que o desemprego aumente. E é por isso que essa desaceleração que vem desde o segundo semestre de 14, ela é diferente da desaceleração que veio de 10 até o primeiro semestre de 14. Naquela a gente tinha só a oferta desacelerando, a capacidade produtiva da economia desacelerando, sem desaceleração da demanda, uma desaceleração da demanda sempre atrasada. A partir do segundo semestre de 14, a demanda caiu mais rapidamente do que a oferta, e o resultado disso é que, lentamente, o desemprego vai aparecendo e a ociosidade na indústria de transformação vai aumentando. Então, nós temos a segunda fase da nossa desaceleração que produziu essa enorme ociosidade na economia. O ministro Levi, o ano passado, tentou arrumar a casa. Ele conseguiu muitas coisas. Ele queria, primeiro, fazer o ajuste cíclico da economia. O que é o ajuste cíclico da economia? Arrumar os preços que estão congelados, liberar o Banco Central para colocar o juro onde tem que colocar para a inflação e para a meta, deixar o câmbio flutuar para que o câmbio promova o ajuste externo da nossa economia. Isso tudo foi feito. E colocar, principalmente, a política fiscal na direção contracionista, reduzir o impacto que o setor público tem, que os gastos públicos têm, para acelerar a inflação. Por que política fiscal contracionista tinha que acontecer ano passado? Inflação alta, o Banco Central está brigando contra a inflação, subindo o juro. Não faz sentido o governo ficar aumentando o gasto. Levi fez tudo isso, tudo levava a crer que as coisas estavam andando bem. E por que eu digo que tudo levava a crer que as coisas estavam andando bem? Porque as expectativas de inflação para este ano e para o ano que vem, até julho do ano passado, elas estavam em queda e estavam convergindo para a meta. Por que é importante as expectativas de inflação irem para a meta, gente? Porque conforme as expectativas de inflação vão para a meta, é um momento em que o Banco Central pode começar a reduzir o juro. E quando o Banco Central reduz o juro, a economia inicia um outro ciclo expansivo, um outro ciclo de crescimento com a sua estrutura ajustada. O problema é que a gente descobriu o ano passado que não tinha apoio político para fazer o ajuste fiscal estrutural. O que é o ajuste fiscal estrutural? É repensar o Estado brasileiro e, a partir
deste repensar do Estado brasileiro, a gente construir bases tributárias e uma estrutura de gastos que fique de pé. O que quer ficar de pé? Gere uma poupança pública, o nome técnico é um superávit primário do setor público, que estabilize a trajetória da dívida pública. Porque é isso que vai gerar planejamento, é isso que gera horizonte no cálculo empresarial. É a gente ter um Estado estruturalmente solvente. Isso não aconteceu ano passado, o ministro Levi não teve suporte nem da sua base, do partido da sua base, do PT, no Congresso Nacional, para aprovar as reformas que eram necessárias, e quando se notou isso, quando se notou que a trajetória da dívida pública não ia se estabilizar no horizonte de 2 ou 3 anos, o risco país começou a subir e o câmbio começou a depreciar. O câmbio depreciou no resto do mundo também, houve um problema internacional que valorizou o dólar contra as outras moedas, mas teve uma parte desse fenômeno que é específico nosso, fruto do reconhecimento pelas pessoas que o ministro Levi não ia conseguir enfrentar a questão fiscal e estrutural. Isso afetou o risco país, o câmbio desvalorizou, e essa desvalorização do câmbio afeta as expectativas inflacionárias. Afetando as expectativas inflacionárias, aborta-se um ciclo de queda da taxa de juros, e o momento em que a economia vai iniciar uma recuperação cíclica fica postergado para mais à frente. Então, e por isso o ministro Levi acabou saindo, porque ele não tinha mais nada o que fazer lá em Brasília. Como que estamos hoje, gente? Esse ano vai repetir o ano passado, a profundidade da crise gerou o processo de impedimento da presidente Dilma, estou convencido disso, quer dizer, se a situação econômica não fosse tão desastrosa, ela não seria impedida. Na verdade, é uma situação econômica desastrosa em um governo que está absolutamente paralisado, incapaz de governar. E quais são os cenários que nós temos, portanto, com o presidente Temer? Com o presidente Temer, a gente tem 2 cenários, um cenário otimista, um cenário pessimista, e o mundo pode ser uma combinação dos dois. Acho que esses 2 cenários dão uma ideia para nós de qual é a faixa de cenários que a gente vai transitar nos próximos trimestres. Mas se eu tivesse que qualificar o momento que a gente vive hoje, eu diria da seguinte forma: a situação estrutural é horrorosa. O ciclo está ajudando, o ciclo ajuda. Em que sentido? Nesse sentido, Temer tem uma oportunidade, inclusive. Em que sentido que o ciclo ajuda? Uma parte muito grande do custo social dessa desorganização que houve na nossa economia, e principalmente da desorganização que houve nas contas públicas, daquele buraco fiscal imenso, a gente já pagou na forma de um desemprego que cresceu muito e na forma de uma perda de produto cavalar. Para vocês terem uma ideia, gente, lá no Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, onde eu trabalho, a gente acha que o crescimento esse ano é negativo em 3,8, ano que vem deve ser 0, alguma coisa por aí. Tomando como parâmetro as nossas previsões, a taxa de crescimento do PIB per capita brasileiro no quadriênio 2014, 15, 16, 17, vai ser um crescimento negativo de 10%. Tá? Brasil, no final de 17, cada brasileiro vai produzir 10% a menos do que produzia no final de 13. É um desastre, gente. Parece que a gente passou por uma guerra. Se eu olhar os últimos 120 anos e ficar procurando qual foi o pior quadriênio dos últimos 120 anos, com exceção desse que eu acabei de reportar aqui, vai ser o quadriênio 1981, 82, 83, 84. Nesse quadriênio, o PIB per capita brasileiro caiu 9,5%. Foi o período da crise da dívida externa no governo Figueiredo, o último governo do ciclo militar, da ditadura militar. A crise que a gente está passando hoje é uma crise pior do que a crise do governo Figueiredo. E mais interessante ainda, é uma crise que não é uma crise externa. Lá nós tínhamos uma dívida externa que, em função da política monetária americana e em função da nossa dívida externa daquela época ter sido contratada a juros flutuantes, se tornou uma dívida impagável e que gerou enorme crise. Por que crise? Porque eu não consigo pagar minhas contas externas, eu não consigo importar insumos, a produção para. Hoje não, hoje a gente está tendo uma crise da mesma proporção,
de fato, do ponto de vista de perda de PIB per capita, é uma crise até maior, com a situação externa em ordem. Nós tivemos, em 2014, um déficit externo de 104 bilhões de dólares, que esse ano vai ser 8 ou 9. Então, não tem problema externo. É impressionante. Essa crise que nós estamos vivendo, ela, na verdade, desfaz uma frase famosa do saudoso economista Mário Henrique Simonsen, e ex-ministro da Fazenda, que dizia: a inflação aleja, o câmbio mata. Agora nós estamos tendo uma crise que está matando a economia brasileira, nós vamos ter a maior perda de PIB per capita do quadriênio nos últimos 120 anos, e a situação internacional está em ordem. Nós vamos ter um déficit externo abaixo de 10 bilhões de dólares esse ano. Para a gente ver a profundidade da crise, é uma crise produzida por nós mesmos, pela nossa economia política, pela nossa dificuldade de construir um Estado que caiba dentro dele. É uma crise do Estado brasileiro, uma crise estrutural muito dramática. No entanto, como eu disse para vocês, o ciclo ajuda. Em que sentido que o ciclo ajuda? Eu começo agora a construir com vocês o meu cenário otimista. O ciclo ajuda no sentido que a inflação vai cair. A inflação esse ano deve terminar próximo de algum número entre 7 e 7,5. Hoje saiu o IPCA referente ao índice de preço ao consumidor amplo, referente a abril, ele veio um pouco mais salgado do que as pessoas imaginavam. Mas deve terminar esse ano algum número entre 7 e 7,5. A inflação ano que vem, com o desemprego que tem para vir, deve ser um número entre 5 e 5,5. A gente consegue divisar hoje a inflação na meta em 2018. Ora, esse cenário relativamente benigno para a inflação, também com esse desemprego imenso, geramos um cenário benigno para a inflação, sinaliza que no final do ano o Banco Central deve iniciar um ciclo de baixa da taxa de juros. Nós temos uma enorme ociosidade na economia, é possível vislumbrar uma recuperação cíclica forte da economia em 2018. Em 2018, eu não vou ficar surpreso se a economia crescer 4%. Evidentemente, gente, vai ser um voo de galinha. Por quê? Porque a produtividade da economia está lá no chão, nós não investimos nos últimos anos, o investimento caiu 25% no último triênio, uma boa parcela do investimento que foram feitos no âmbito da nova matriz econômica, entre 2009 e 2014, foram investimentos de péssima qualidade, que vão ser depreciados sem gerar muito aumento de bem-estar e de crescimento econômico aqui dentro. Portanto, nós temos uma ociosidade que é grande, mas não é tão grande quanto a gente acha. Portanto, assim que a gente iniciar um crescimento mais forte, rapidamente os limites da capacidade da nossa economia serão testados e a inflação deve voltar lá em 2019. O que eu quero indicar para deixar claro é que esse cenário positivo, relativamente positivo, que eu acabei de traçar aqui, ele tem uma hipótese que, para que ele ocorra, essa hipótese tem que ser satisfeita. Ele é construído sob uma hipótese. Qual é a hipótese? A hipótese é que os mercados financeiros, em geral, não fiquem melindrados com uma trajetória da dívida pública que seja explosiva. Então, estou supondo que tudo isso que está acontecendo, ou seja, essa dinâmica cíclica que ajuda a economia e pode colocar a inflação na meta em 18, pode colocar a Selic bem baixinha e pode colocar a economia crescendo forte em 18, isso tudo para acontecer, a dinâmica da dívida pública, que vai continuar explosiva, ela não pode melindrar o mercado, que significa que as pessoas estejam dispostas a financiar o tesouro, mesmo com taxas crescentes de endividamento, 80%, 85% do PIB de dívida bruta em 2018, sem pressionar risco país, sem pressionar câmbio. Porque se pressionar risco, se pressionar câmbio, aí as expectativas de inflação começam a subir, o Banco Central tem que abortar o ciclo de baixa da taxa de juros e a recuperação cíclica da economia fica comprometida. Então, o cenário positivo que eu construí para vocês depende de que o mercado não se preocupe com uma trajetória explosiva da dívida pública. Se o mercado se preocupar muito com uma trajetória explosiva da dívida pública, se nós tivermos, após a lua de mel de Temer, que deve durar uns 3 meses, uma explosão, pressionamento, um tensionamento dos riscos país, das medidas de risco país, e uma desvalorização adicional do câmbio, que comece a jogar lenha na fogueira da inflação, aí o processo é abortado
e o cenário relativamente róseo que eu desenhei aqui para vocês não vai se materializar. E, nessa forma, o presidente Temer reproduzirá, em certa medida, a dinâmica que nós vimos com o ministro Levy. Tem um otimismo, os mercados surfam um pouco numa onda de otimismo, as expectativas de inflação caem. Quando ficar claro que nós não vamos resolver o problema fiscal, risco e câmbio começam a serem tensionados novamente, o ajuste cíclico se desfaz e a recuperação fica abortada. Então, esse enredo, essa dinâmica, essa trajetória que nós observamos no ano passado com o ministro Levy, pode se repetir com o presidente Temer. E esse é o cenário ruim com o Temer. Então, a gente tem um cenário ruim, tem um cenário bom. O que deve decidir entre esses dois cenários, gente? Qual deve ser a linha divisória, demarcatória entre esses dois cenários? No meu entender, esta linha divisória vai depender da capacidade que o presidente Temer tenha de aprovar algumas medidas importantes no Congresso Nacional que sinalizem para todo mundo que o nosso desequilíbrio fiscal estrutural esteja sendo encaminhado. Nós não precisamos resolver tudo até 18, mas tem que ter sinais da sociedade, para a sociedade, de que nós estamos caminhando na direção de resolver os nossos problemas fiscais estruturais. E aí a gente vai depender muito, portanto, para tentar selecionar de qual dos dois cenários nós vamos ficar, nós vamos depender muito da capacidade de articulação política do presidente Temer. E há, nessa questão, duas hipóteses, a otimista e a pessimista. A pessimista é uma hipótese que, em geral, os economistas têm, meus amigos têm, eu também tenho, que é pensar o seguinte, gente, democracia, nós temos um problema real, estrutural, é um Estado que estruturalmente significa o quê, gente? Em função de regras que estão estabelecidas em lei, esse Estado estruturalmente gasta mais do que arrecada. E, para resolver esse problema, a gente tem que votar um monte de coisa complicada no Congresso. Temos um presidente que não foi eleito, essas complexidades, essa economia política nossa não foi negociada junto à sociedade num processo eleitoral. Pelo contrário, o último processo eleitoral de 2014 foi um processo eleitoral que todo mundo se escondeu, que tentou se esconder os nossos problemas fiscais e estruturais, e ele não tem legitimidade para fazer reformas profundas, portanto, ele não vai fazer. Tá, esse é o cenário, vai fazer. Talvez ele não faça ou faça pouco. Esse é o cenário pessimista, ele não é legítimo. O cenário otimista diz o seguinte, essa história de economista é uma história meio ingênua. Não é assim que a política funciona. Congresso Nacional e povo são coisas diferentes. Eles não são desconectados, porque o Congresso Eleitoral é eleito pelo povo. Mas, uma vez eleito, a agenda do Congresso Nacional não é igual à agenda do povo naquele momento. A agenda do Congresso Nacional tem que ser igual à agenda do povo 4 anos depois, ou na próxima eleição. E esse é o cálculo que os deputados fazem. Nesse sentido, uma pessoa crítica à minha primeira visão dos economistas poderia dizer, os deputados hoje estão olhando 18. O que é importante para eles não é fazer o que a população quer hoje. O que é importante para eles é fazer coisas hoje que o país esteja bem em 18, para que eles estejam bem na reeleição em 18. Por outro lado, os deputados que votaram pelo impedimento da presidente, eles, de certa forma, comprometeram seu futuro político com o futuro político do governo Temer. Portanto, o governo Temer terá sim base legislativa para votar algumas medidas duras, difíceis, mas que iniciem o processo de arrumação do nosso desequilíbrio fiscal e estrutural. E, ao fazer isso, os mercados vão olhar para o futuro e vão ver que, no futuro, a questão vai ser resolvida. Ao perceber isto, o risco país não é pressionado, o câmbio não é pressionado e a gente está dentro do meu cenário mais otimista, que é inflação na meta em 18, juro caindo e economia retomando. Bem, gente, temos esses dois cenários. É muito difícil eu selecionar entre esses dois o que vai ser o mundo nos próximos 2 anos e meio. Vai ser uma combinação desses dois, mais para um lado, mais para o outro. Eu tenho enorme dúvida, a natureza da dúvida é como vai se comportar a política nos próximos 2 anos e meio, qual vai ser a capacidade e o espaço que o presidente Temer terá
para passar algumas medidas impopulares, mas muito importantes para ajustar estruturalmente a nossa economia. Muito obrigado pela atenção de vocês. Expogestão.